Boa noite, bem-vindos ao Viva a Liberdade. Acredite se quiser, mas há cada vez mais pessoas que acreditam nos astros, acreditam na leitura das mãos, acreditam no tarô, acreditam em aquilo que a gente chamaria ciências ocultas, ou que costumava chamar ciências ocultas, e há cada vez mais gente a regular a sua vida pelos profissionais que exercem essa profissão. Uma das pessoas que exerce essa profissão é a Alcina Lameiras. A Alcina Lameiras, se não está recordado quem é, eu vou-lhe recordar agora quem é. A partir de uma ciência que não conhece. Eu sou Alcina Lameiras e convido a escutar a minha linha Tarô. A minha linha Tarô funciona todos os dias, a qualquer hora. Quero ajudá-la a fazer a sua felicidade. Com a minha experiência de Tarô, posso transformar a sua vida num verdadeiro sucesso. Não fique à espera. Telefone-me. Olá, sou Alcina Lameiras. Venho apresentar-vos a minha nova linha de astrologia. Trata-se do comportamento de cada signo no casamento. Assim, os casados poderão melhorar a sua relação amorosa e os livres podem escolher a mulher ou o homem ideal. Fica à vossa espera através do número 0641 13 32 32. Ora, Alcina Lameiras é astróloga, também se ocupa de numerologia, que é a ciência que, suponho eu, adivinha o futuro a partir dos números, de quirologia, que é a leitura das mãos, e de cartomância, que é as cartas, o tarô. Alcina Lameiras, você diz nesta publicidade que pode garantir o sucesso às pessoas. Como é que pode garantir isso? Posso garantir... Falo para aí? Fale para mim, fale quando quiser. Posso garantir porque a primeira coisa que faço, tendo a pessoa à minha frente e com os dados de que necessito, é fazer o levantamento do seu potencial. E sou eu que lhe vou dizer para que áreas ela é dotada e quais são as áreas da vida que ela deve explorar. Isso através do tarô? Não. Através da astrologia, que é uma ciência que tem leis tão rigorosas como a lei da gravidade, através da numerologia, que é outra ciência que se completam, portanto, e que em determinados assuntos dizem precisamente o mesmo, e através da leitura das linhas da mão e de toda a mão, altamente importante. Portanto, o tarô está excluído, não é ciência, não tem nada de científico. O tarô vai depois, porque o tarô não é uma ciência. O tarô não é uma ciência. É o quê? É uma adivinhação? O tarô, mas eu não queria passar já ao tarô sem falarmos um pouco mais, já agora, da astrologia, da numerologia. Mas da astrologia a gente já fala a seguir e abundantemente. O tarô é que me intriga agora. Como é que através de um lançamento de cartas se pode adivinhar? Mas não me deixou responder ao facto de eu poder ajudar as pessoas através daquele... Desenvolve o potencial das pessoas? Pois, descobrindo, não é desenvolvendo, portanto, primeiro é descobrir que as pessoas não se conhecem, descobrir esse potencial através destas ciências e depois ajudar. Também está incluído nesse levantamento desse potencial o signo que a maior parte das pessoas desconhecem, a força e hereditariedade, se quiserem chamar hereditariedade, a força do signo do pai e da mãe e dos avós. Portanto, é um trabalho muito completo, que não pode cingir-se apenas ao nosso dia. Mas não é isso que você faz na sua linha que anuncia, pois não? Aquele reclame, portanto, será para que a pessoa ouça a minha linha de tarô, fazendo a situação pontual da sua vida e para depois me procurar a mim, para mais detalhadamente, eu então a poder ajudar. Pronto, sabe que eu estive a ligar para a sua linha tarô e posso lhe dizer com franqueza o que é que eu achei? Pode. Primeiro que repetia a receita, a certa altura. Repetia a receita? Sim, ao terceiro telefonema já dizia o mesmo que tinha dito no primeiro. Segundo, que dizia uma série de coisas que eu também poderia dizer. Que era como a sorte vai e vem, se hoje está mal, amanhã está melhor, se hoje está bem, amanhã está pior, se agora tem dinheiro, poupe para uma emergência, quer dizer, uma série de coisas que qualquer pessoa podia dizer. Não era propriamente um aconselhamento, nem sequer uma adivinhação. Ou seja, servia para toda a gente. Aquele método de deitar as cartas é o método mais simples que há, que é feito através de 3 cartas, mas a consulta através mesmo do computador é uma consulta perfeitamente individualizada. Aquilo que lhe saiu assim não vai sair ao outro que ligar a seguir, nem ao outro, nem ao outro. Saiu. Ao terceiro telefonema já repetia. As mesmas cartas? As mesmas cartas não sei, porque você não diz quais são as cartas. Eu digo quais são as cartas. A leitura era a mesma. Eu digo quais são as cartas.
Pronto, isso ouviu muito à pressa, porque eu digo, saiu a carta X que diz isto, e que se reporta, portanto, a um passado recente. Sai a segunda carta e que se reporta a um presente, e digo sempre o nome da carta. Sai a terceira carta, digo o nome dela e digo como é que a um você passado recente. como é que pode dizer isso se não está a ver a pessoa, se não está a falar com ela? Porquê? A leitura das cartas não é uma coisa pessoalizada, não tem que ter a pessoa em frente. Não tem que ter a pessoa em frente, a pessoa que ligou, que discou o telefone é já para ela, a não ser que você pedisse ao colega para discar, isso ainda já não seria para si, seria para ele. E também a uma certa altura eu digo, eu estou a embaralhar as cartas e quando quiser diga pare. E nessa altura faz parar as cartas, que significa, portanto, o partir das cartas. Olha, e o que é que pode adivinhar através das cartas? Através das cartas eu posso fazer situações, responder a situações pontuais. O Miguel diz-me, veja se esta mulher de nome tal ou de signo tal, para mim é indiferente que me diga o nome ou o signo, eu tenho é que realmente saber para quem estou a deitar as cartas. Então se eu disser um nome chega? Veja, se eu disser a Joana, pode ser dois milhões de Joanas, dá para qualquer você Joana. só tem uma Joana, é para essa Joana. Agora, Tem que ser essa. Se tiver meia dúzia de Joanas, já não dá. De maneira que então diz-me, eu quero saber se a Joana gosta de mim e com pormenores. Ou então até pode dizer, olha, nós estamos zangados, eu não sei se esta zanga tem... Mas só diz isso a mim. Se eu lhe perguntar, por exemplo, se o Passeio Pereira vai ter um bom resultado nas autárquicas de Lisboa, já não pode dizer. Não, porque tem que ser ele que está ao pé de mim, tem que ser ele que parte as cartas e que tem que ser toda uma intimidade comigo e com ele. E além do mais, as cartas não se deitam para terceiros, porque então assim andávamos a entrar na privacidade de cada um. Se eu lhe perguntar que a audiência vai ter esta emissão do Viva a Liberdade, diz-me? Vai ter muita audiência, porque as pessoas estão há muito tempo à espera de um debate destes. Está bem, isso não é pelas cartas então. Isso é uma opinião pessoal, não é uma adivinhação. Mas quer que eu lhe deite as cartas para saber se vai ter muito ou pouca audiência, também lhe deito. Então deito. Quer? Quero. Deito lá. Agora demora um bocadinho, tenho que embaralhar as cartas, escolher as cartas, não é? Mas pode ir falando outras coisas que a mim não me atrapalham. Se eu lhe perguntar quando é que eu vou de férias e para onde, também me diz? Quando é que vai? Olha, Sim. Vai quando você decidir. Bem, isso também eu sei. Isso não é preciso consultá-la para saber isso. Porque isso são perguntas mazinhas que você me está a fazer. Não, eu estou-lhe a perguntar isso porque eu hoje marquei Agora, férias. Já tenho minhas férias marcadas. Se me disser assim, veja se a viagem vai-me correr bem ou mal, as cartas dizem. Agora, quando, a decisão é sua. Não são as cartas que decidem quando é que vai, não é? Portanto, apesar de tudo, isso ainda sou eu que decido. Nem tudo está nas cartas. Valha-nos Deus. Valha-nos Deus. Havia de estar tudo nas cartas. Então, o que éramos nós nesta vida? Então, e agora como é que vai determinar a audiência do programa? Nós não éramos ninguém. Como é que vai determinar a audiência do programa a partir das cartas? Ai, ensinar não lhe ensino. Eu vou deitar e dizer, mas não lhe ensino. Isto não é animal, não é? Vou marcar cartas, não é? Não há necessidade das cartas falarem todas. Quantas cartas tem o baralho? Eu não estou a dar-lhe nenhuma aula, não lhe digo. Mas não posso saber, é segredo. É. 55. 55. Então é quase um baralho normal, mais 3 jokers, é isso? Dá para jogar canastra esse baralho também. Não dá? Isto é uma carta de quê? Dona Alcina, isto é uma carta de quê? O que é que acha que estes dois estão a fazer? Estão zangados. Estão zangados, está a ver? Até você já sabe ler as cartas. E isso quer dizer Estão o quê? zangados. Olha. Isso quer dizer que a audiência está zangada com o programa, não me diga. Não, arranje-me outra carta que esta está com mau aspecto, não tem outra a enviar. Uma de namorados, não tem? Namorados, tenho. Era isso que eu queria deitar, era primeiro ver se você gosta de mim ou não. Você não me deixou, teve medo. Mas já está a deitar as cartas? Isso chama-se deitar as cartas? Estou a escolher as cartas. A escolher, também. Joga com cartas marcadas, não me diga. Tem que ser agora, neste caso, para ver da audiência. Sim, senhora. Tenho que pôr cartas positivas e negativas para elas poderem falar. Criados namorados, agora não a mistura, mas é esta. Fico para aí Muito com bem. ela, para lhe dar sorte. Muito obrigado. Ora bem, então, Então agora como é que é? é muito simples. As cartas até saltam de si.
Não há muito para baralhar aí. Pois não. E agora escolha a carta. Era... Uma boa Agora aliança, sou não é? eu. Quem escolhe sou eu. Porque eu é que sei, eu é que sou o cartomante, não é? Consigo não dava Sim, nada. senhora. Então isto estava quer tudo dizer o errado. quê? Porque deitar as cartas não é para toda a gente, é para quem é dotado. Toda a gente pode aprender as cartas e rapidamente. Fazer sair a carta certa É um dom. é um dom. Pronto. E ou se nasce ou não se nasce. É como cantar bem ou cantar mal, desenhar bem, desenhar mal. Portanto, esta carta é o Sol, é a melhor carta do baralho. Isso significa que vai ter muita audiência, que as pessoas vão gostar e que vamos ter êxito. Porque a carta do Sol é a carta do êxito e do sucesso. Portanto, vamos ter esta noite muito êxito com o nosso programa. Se fosse negativo, era esta. Portanto, Também não havia grande escolha. Era 50% de hipóteses, não é? não seja mau. Não, senhora. Aviso. Olha, obrigado Portanto, por ou esta ou demonstração. esta seria. As pessoas acabavam por se desinteressar e se deitar mais cedo e virar as costas. Não é isso que vai acontecer, vamos estar até ao fim. Muito bem. E A olha gente que já as minhas volta a falar cartas do nunca- Análcio na Lameira, a as gente minhas já volta a cartas nunca falar. falharam uma previsão. Se fica ficar aí avisado. até ao fim, vai saber porque é que as pessoas se interessam tanto por estas coisas e para conversar connosco eu tenho aqui a Flávia Monsaraz. Flávia Monsaraz começou por ser escultora, fez um curso de escultura, depois foi muito conhecida porque fazia umas tapeçarias lindíssimas, não sei se ainda faz, Já não e tenho. dá 24 anos para cá entrou na astrologia e é isso que faz hoje em dia em full time, fundou o Quiron, que é o Centro Português de Astrologia. Tenho também o Paulo Cardoso comigo. O Paulo Cardoso começou por ser engenheiro químico, também estudou arquitetura e há 20 anos para cá que faz astrologia. Boa noite a ambos. Eu pergunto o seguinte, vocês ambos recebem pessoas a quem dão conselhos. O que é que têm para oferecer a essas pessoas? Para já não dou conselhos. Acho que não se devem dar conselhos. Deve-se revelar o projeto da pessoa. Deve-se revelar à pessoa o significado das energias, digamos, da conjuntura energética com que ela nasceu, que vai determinar rigorosamente os conflitos e a dinâmica evolutiva do seu destino. Quer dizer que a pessoa já nasceu marcada. Não nasceu marcada, nasceu dentro da verdade das suas próprias energias. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Marcada parece qualquer coisa que é feita de fora para dentro, não é? Mas Ela- não é isso que a astrologia tenta dizer às pessoas, Não. que elas já nasceram Não. com um destino traçado? Não. Aqui põe-se um conceito que penso que é muito polémico e que talvez não haja possibilidade de falar nele aqui, não há tempo, que é o conceito de reencarnação. Ou seja, que é acreditar que nós andamos aqui há muito tempo ganhando consciência. A consciência que eu poderia chamar do espírito na matéria, ascendendo, digamos, da matéria para o espírito, ascendendo das cargas inconscientes, irracionais e obscuras. Flávia, o que é que a reencarnação Da tem humanidade. Tem a ver com isso? Nós reencarnamos todos, é isso que me está a dizer? Cada ciclo de vida é mais uma oportunidade de seguir nessa ascensão de consciência. Digamos, o universo é inteligente e tem como objetivo a expansão da consciência. Como objetivo no que se trata do ser humano, não é? Ele vai de um passado para um futuro, ele é direcionado e tem como objetivo a dinâmica das energias, portanto, a transformação das energias. Não sei se apercebi completamente. Eu vou perguntar ao Paulo Cardoso o seguinte: no concreto, as pessoas que o procuram têm problemas concretos, têm doenças, têm desgostos de amor, têm azares de fortuna, têm problemas de trabalho. Você orienta-os? Assim, há aqui um pequeno à parte, talvez não seja muito importante, mas eu, há uns 3 ou 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, não estou a dar consultas porque tenho uma série de outras atividades que me estão a preencher de tal modo o tempo que não tenho disponibilidade para a consulta. No entanto, sempre que as pessoas me procuravam, obviamente, estavam dessituadas. Portanto, e aquilo que talvez seja a melhor ferramenta que a astrologia nos dá é justamente a capacidade de poder integrar a pessoa naquilo que a Flávia dizia, que era o potencial. Todos nós temos um potencial. Agora, nós podemos estar mais ou menos integrados dentro da nossa viagem, digamos. A pessoa pode passar por um período em que está com menos... Repare, o que é que se passa hoje em dia na nossa sociedade? Cada vez mais as pessoas estão dessituadas. Todos os dias a gente ouve, compra o Dessituado para detergente dizer que o quê? pá... Não, ouça, é assim, compra o detergente que pensa em si, que ele ama, vai-lhe trazer Mas também alegria de ouvimos viver. dizer, eu, Paulo Cardoso, resolvo os seus problemas de amor, disto, daquilo. Como, desculpe, ouvimos dizer? Sim, eu não sei se é consigo ao certo, mas pronto, ouvimos dizer isso, ouvimos anunciar.
E é isso que eu lhe pergunto. Você resolve problemas concretos às pessoas? Ajuda-as a resolver? Eu estou consciente que sim. Na medida em que, numa consulta, uma pessoa, vamos lá, integra a pessoa que está a falar connosco dentro do seu processo de vida, dentro do seu horóscopo, dentro do seu potencial, na medida em que... E repare, vamos lá ver. Se um amigo fala com outro amigo e o aconselha e lhe dá tranquilidade e lhe dá equilíbrio interior, provavelmente também está a uma outra escala a fazer a mesma esse função, amigo não é? se reclama de um conhecimento superior como é a astrologia. Obviamente, claro. Não, mas eu não estou aqui a dizer que não haja uma responsabilidade profissional para aquilo que se faz e um conhecimento extra em relação... O astrólogo domina uma ferramenta que o amigo não domina. Essa é a chave da minha questão, e aliás a razão de ser deste programa é exatamente essa, é da responsabilidade profissional. Até que ponto é que estamos a falar de uma ciência e estamos a falar de uma atividade social que pode ajudar pessoas, ou até que ponto é que estamos a falar de um embuste? Como é que vocês justificam a primeira? Enquanto à ciência, o problema da ciência, a astrologia, a ciência, olha, se quer que lhe diga, não é por aí que eu vou. Ou seja, pelo facto da astrologia ter ou não ter o estatuto de ciência, como para mim a ciência não foi nunca aquilo que me deu tranquilidade de espírito, quando uma pessoa está mal de amor, não é a ciência. Ou quando uma pessoa está mal na vida, ou quando está dessituada, ou quando está a passar num período de depressão, não é provavelmente a ciência que a vai situar, não é o consumismo que a vai situar de novo, a meu ver, um reencontro com ela própria. Nessa medida, a astrologia pode ser uma belíssima língua. Pode ter uma belíssima linguagem. Então. Por que não? Pode chamar-lhe o que Até agora quiser. A minha área... Podemos falar de psicanálise, não é? Ou psicologia, ou conhecimento humano, ou sabedoria de vida, ou religião, ou filosofia. Diga, Flávia. Eu acho que a astrologia vai mais longe que isso. A astrologia situa o homem nas suas coordenadas cósmicas, situa o homem na sua relação com o universo e com as forças vivas do universo e com a dinâmica do próprio universo e a forma como ele se integra nela. Eu costumo dizer que o homem do século XX é o homem mais solitário do mundo porque virou as costas ao universo que é ele próprio. Nós somos microcosmos. Microcosmos e macrocosmos são sistemas integrados, no sentido que tudo o que se passa em cima passa-se em baixo, já dizia o Hermes Trismegisto, não é? Que era o mestre da alquimia. Portanto, nós perdemos, o homem do século XX perdeu porque rejeitou todas as tradições e perdeu a noção de que ele está integrado nesta incrível orquestra que é o universo em movimento. A astrologia é a linguagem que ensina como nós estamos integrados, como nós estamos de facto dentro dos ritmos cósmicos. O que é que lhe parece, José Pacheco Pereira? Bom, aqui há duas coisas. Por um lado, eu respeito a liberdade. Não, Você eu respeito a liberdade. Aqui há duas coisas. É verdade, e há. Um dia há de haver só mais. uma. Não, aqui por acaso há duas. A primeira é, evidentemente, eu respeito a liberdade das pessoas de fazerem o que entenderem. E, portanto, se acreditam, se têm uma posição de fé e se isso as consola. E acredito que muito da solidão deste mundo contemporâneo leva as pessoas a procurar este tipo de produtos, chamemos assim, e isso merece o respeito de todos nós. Agora, a pretensão de que na astrologia ou no tarô, ou seja lá o que for, há algum conhecimento que possa ser comparável à ciência ou que possa ser conhecimento no sentido de ser mensurável ou verificável, evidentemente é completamente nula. Ou seja, algumas ideias, se não se importa, algumas ideias que estão aqui presentes são ideias muito antigas, acompanharam toda a história da humanidade, eternas, muito antigas, são ideias relativamente simples, são ideias que têm muito a ver com a relação mais imediata que o homem tem com a natureza, mas nada tem a ver com a ciência, ou seja, nenhum destes senhores faz qualquer espécie de previsão, não há nenhuma previsão mensurável ou verificável que algum faça. Portanto, mas quando você lê, deixa-me só interromper, quando você lê, por exemplo, as características dos signos do zodíaco, aquilo encaixa, não é? Não sei qual é o seu signo, mas quando você lê... Não, é porque você seleciona o que encaixa. Não é verdade. E o que não encaixa, desculpe lá, o problema é este. Nós estamos perante redações, se quiser. Os textos que nós vemos nos jornais, os textos que os senhores fazem são redações. E, para além disso, há aqui uma terapêutica, não, sem desprimor, até porque aqui estamos perante diferentes graus de sofisticação, mas o que é comum em todos é a pretensão da existência de um saber. Ora, esse saber, ou é uma redação mais ou menos atenta às características com quem se fala,
porque é evidente que a experiência de falar com pessoas que estão numa situação de crise, destituadas, como disse, dá-nos dados sobre as pessoas. As pessoas estão a falar, mal entram. E, portanto, é possível pegar nesses dados e, para quem tenha um mínimo de conhecimentos psicológicos e uma certa capacidade manipulativa, é possível de imediato começar a falar como se soubéssemos alguma coisa sobre a pessoa. Até porque os comportamentos das pessoas são muito standardizados e, sendo-se um bom observador, E quando a chega-se pessoa não lá. está presente? Quando a pessoa não está presente, nós estamos perante uma E quando Miguel, está posso uma dizer quer dizer- interpretação da pessoa que nos José Pacheco Pereira, quer dizer que você era capaz de fazer o meu horóscopo. Com certeza. Porque, não, com certeza. Porque não, em primeiro lugar, porque eu conheço algumas coisas, não é? Portanto, isso depois é possível traduzir no papel. O problema do horóscopo é o seguinte, é que nós tendemos a acreditar, quer dizer, nós tendemos a psicologicamente adaptar-nos ao texto e, portanto, a incorporar as características do que lá vem dito, essencialmente as positivas. As negativas, nós também o temos António outra Barreto está irritante? Não, é porque isto é... Porquê é que está a rir boas tanto, relações. António? Estou a imaginar o Pacheco Pereira a fazer Só, não é o difícil horóscopo. fazer, não é difícil fazer. Eu estive aqui a ler os da Capital, isto... Diga, Miguel, eu Cláudia, interrogo-me sempre. Porque é que há tanta veemência e tanta, eu diria quase agressividade e radicalismo em posições desta natureza perante um ensinamento que eu penso que sabe muito pouco? Não sei o que é que leu ou estudou da astrologia, perante pessoas que estudam há 25 anos. Eu parece-me que é um bocadinho... Peço desculpa, mas não lhe dou razão nenhuma. Se me disser, não lhe dou razão por uma Estranho, pelo razão. menos. É porque eu sei do que Menos estou a estranho. falar. Ou sei. Não me Quer parece dizer, que saiba. eu não preciso de saber as regras internas para saber do que estou a falar. Eu sei o suficiente para Como saber que a situação dos astros, por exemplo, eu sei o suficiente para saber que isso nada tem a ver. Nada Como é que tem a explica que se ver. estuda uma vida inteira astrologia? Mas as pessoas podem estudar o que quiser, podem estudar, ver, Isso não dá ver o chá, sentimento no fundo, de os respeito por uma romanos pessoa que deitavam estuda tantos augúrios. anos. Não, mas eu não tenho diminuição nenhuma de respeito no que estou a dizer. Agora, não me venham dizer que tenho um saber ou um conhecimento que Mas vem... onde é que tem vem- conhecimentos para ter Não. autoridade para fazer o que está a dizer? Não, Desculpe, mas não percebo. Não, é muito simples. Então há uma prova que tem que ser feita. É a verificação mensurável da previsão. E quem é que Essa diz é a prova que tem que ser não houve feita. gente que, durante muitos anos, tentou obter essa prova? Não há um único caso Mas isso histórico então mede-se de uma pelos resultados, não é, verificação. Paulo Cardoso? Se isso Há uma série acontecesse, de Paulo os senhores Cardoso. tinham Paulo filas Cardoso, de deixe-me pessoas citar. lá. Você, por exemplo, em 1995, num texto na revista Marie Claire, você dizia que nesse ano iriam Eu ser não feitos... disse que nesse... Eu já sei o Nesse que é que vai ano, dizer. grandes descobertas, Grandes descobertas. da cura para a exatamente, SIDA. exatamente. Passaram 2 anos, não houve nada. Não houve nada. Você falhou, portanto, você é Eu não falível. disse isso. Disse Miguel isso. Sousa Tavares, não disse isso dessa maneira. Deixe-me... Não Vou disse isso citá-lo. dessa maneira. Vá falando Dizia enquanto eu que procuro a explicava situação. que a passagem de Plutão, o Plutão deixava Escorpião, ia para o signo de Sagitário e ia sempre proporcionar avanço, vamos lá, descobertas importantes e falava nesses 2 anos. E depois falava no período seguinte, que são os... vamos lá, em... A sua frase era grandes avanços na descoberta da cura para a Posso SIDA em perguntar 95. porquê? Eu Porquê não é que a sei. passagem de Plutão de coisas implica as descobertas? Leva imenso tempo. Leva 25 anos. Leva muito tempo. Leva 25 anos. Precisávamos do programa inteiro só para lhes explicar a força do Plutão, as referências, as consequências e se calhar não seria útil para esta Plutão conversa. é um planeta. Nós sabemos É um onde planeta. ele está, sabemos quais são os planetas que estão perto. Em que é que Plutão... É evidente que me pode dizer que há forças que são universais. Há forças físicas que são universais. Mas em que é que o movimento de Plutão me afeta a mim, ao António Barreto, ao Miguel Sousa Tavares ou a nós todos? Afeta na medida em que nós fazemos parte de um todo. Ouça, posso? É assim. O Sistema Solar é uma espécie de grande organismo que tem as suas regras, como nós somos o organismo e que tem as suas regras. Não é pelo facto de Plutão ser ínfimo e estar longíssimo da Terra que influencia menos ou mais o ser humano. Assim como uma glândula milimétrica que nós temos dentro de nós também nos influencia 400 mil vezes o nosso peso. Percebe? Portanto, o problema não é uma questão de tamanho, não é uma questão de Mas massa, que não é a uma questão de glândula energia. domina-nos biologicamente. E Plutão rege segundo leis da física e da astronomia, que nada tem a ver com o Mas comportamento quem é biológico. que lhe... A não Venha-me ser convencer, naquilo que é quer que eu mensurável. convença do contrário, venha-me convencer que Plutão não influencia. Não, mas é que, repare... Não. isso Pode era Tem demonstrado. que Você é que é o demonstrar, profissional. exatamente, Você é que faz disso profissão. Não é o Pacheco Pereira. sabe o que é? Pacheco Pereira Sabe não o que é? diz... Eu peço Eu tenho... sou coisas cético. mensuráveis. Eu sou muito cético. E como gosto muito de análise, gosto muito de química, gosto muito de ver os porquês das coisas, durante aproximadamente 3 anos fiz horóscopos. E comecei
a perceber-me de um para outro horóscopo. Porque eu fiz horóscopo toda a gente que eu conheço, dos meus pais, dos meus irmãos, das namoradas, pronto, das amigas, das conhecidas, etc, etc. E fui percebendo que, afinal, aquilo que estava ali no horóscopo era uma representação fiel daquilo que as pessoas eram. E, entretanto, mas porquê é que isto funciona? Porquê é que o Plutão está tão longe e influencia as pessoas? Porquê é que a Lua está tão perto e influencia a emoção, o instinto, etc, etc. Você acredita nisto, António? Eu nem acredito, nem deixo de acreditar. Eu interrompi porque já percebi a sua ideia. Portanto, agora pergunto se é uma questão de fé, isto ou não. O que eu penso pessoalmente sobre isto é que nós estamos perante uma enorme especulação. E a especulação inclui, ou pode incluir, desde a mais baixa fraude até à ciência. Já houve no século XVII, XVIII, XIX, houve enormes especulações que redundaram em desastres científicos absolutos e que redundaram em algumas aquisições científicas. Eu estou convencido que grande parte do que eu vejo todos os dias, dos horóscopos, dos jornais, das coisas... Há dias aconteceu-me num posto... Mas isso também concordam comigo, não é? Para mim, Nenhum o de que conta aqui é a vocês ciência. Já lá vamos. Há dias numa bomba de gasolina estava uma balança. E eu meti uma moeda de 50 escudos e saiu uma folha automática por ali fora e que me dizia saúde boa, dinheiro mau, amores bons, sei que é mau e tal. Acertou, não é? Bom, acerta sempre isso, não acerta falha um. Bom, isso, eu considero que isso é puro comércio e não tem nada a ver para o caso. Agora, há alguns assuntos, alguns temas desta matéria que eu desconheço por isso. Quer dizer que você mesmo que não acredita, tem dúvidas, não é? Senão não metia a moeda para... Não, eu metia a moeda porque sabia que vinha aqui e queria ver o que é que saía das trabalhos para cá. Há matérias que eu desconheço e quando eu desconheço nem digo estou disponível para acreditar, nem digo isto não existe. Há forças na natureza, a gravidade é uma. A gravidade é uma lei física. Então. Pois, mas há forças na natureza que são leis físicas e que têm influência nos têm influências no comportamento da matéria ou da matéria do vegetal, animal, etc. Eu não sei e creio que nem a Flávia nem o Paulo Cardoso me poderão dar as provas empíricas hoje. Eu não sei até onde é que a influência das forças da atração das massas, da gravidade, da força magnética, da força da atração... Não sei se isso tem alguma espécie de influência nos comportamentos, nos estados de espírito, nos comportamentos humanos, nos comportamentos... Não sei. Pura e simplesmente não sei. Eu posso ser sei, tenho uma enorme desconfiança do zodíaco, total e absoluta. Agora, dos astros, não sei. Eles estão lá, eles existem. António. Eles existem. E alguns influenciam a Lua. Todas as construções, é evidente, tirar cartas à sorte. É a história da borboleta. Tirar cartas à sorte. A borboleta no Japão. A borboleta no Japão provoca o furacão do outro lado. Quer dizer, desse ponto de vista, é evidente que há um fundamento científico. Quer dizer, porque de facto os fenómenos físicos têm sequência temporal, espacial e, portanto, é evidente que uma coisa que acontece no extremo do universo afeta a outra. Mas a questão que aqui está presente não é essa. Não é saber se há forças físicas que atuam, podendo inclusive sobre o comportamento. O que nos é dito em nome da astrologia é outra. É outra coisa. É que é possível, pelo conhecimento da mecânica de um conjunto de astros, aliás, correspondendo à visão do universo antigo, porque os signos do zodíaco é o mundo antigo, correspondendo a essa visão, a uma mecânica, aliás, também antiga, que é possível, a partir daí, fazer previsões comportamentais e outras. E isso é que, evidentemente, é do domínio de outra coisa que não da ciência. Eu gostava de saber, para já, o que é que estou aqui a fazer, porque dá-me a impressão que vocês sabem todos imenso daquilo que nós não sabemos. E há aqui uma inversão qualquer esquisita. Eu estou a achar estranho. Eu vim aqui para quê? Pensei que era para o público aprender alguma coisa das coisas que eu sei, que eu ensino. Sim, mas o Zé questiona essa Porque eu não entro em discussões, eu não venho aqui discutir, deve haver aqui um mal-entendido. Bom, eu vou ver, Flávia, quantas... Nós fizemos uma sondagem nacional, para saber qual é o grau de crença dos portugueses na astrologia, e vou ver quais foram os resultados que deram. Palavra de honra que ainda não sei, já os vi, mas já me esqueci. Peço à realizadora para pôr no ar a sondagem. Nós perguntámos se acredita que os astros têm influência na vida das pessoas e 44% das pessoas responderam que sim. A maioria, apesar de tudo, 50%, diz que não. Depois, a seguir, perguntámos
se os astrólogos são capazes de adivinhar o futuro das pessoas. Só 19% é que acha que sim, 79% acha que não. É curioso, as pessoas acreditam nos astros, acreditam menos nos astrólogos. E a seguir perguntámos quantas já consultaram um astrólogo. Só 10% dos portugueses, contra 90% que não consultou. Flávia, lê estes números de alguma maneira especial? Quer dizer, esta leitura que eu fiz, que as pessoas têm alguma... No fundo, estou na posição do António Barreto. Talvez os astros influam, mas não acreditam nos astrólogos. Porquê? Porque se calhar os astrólogos têm pouca qualidade. Ou melhor, os astrólogos não usam a astrologia da maneira como ela deve ser usada, como uma referência para levar as pessoas a situarem-se no seu projeto de vida e, sobretudo, na dinâmica da sua evolução. Digamos, a grande referência da astrologia é situar os tempos das crises e os tempos da evolução das pessoas. Um astrólogo não prevê acontecimentos. E se ele julga que prevê, ele está a fantasiar. Um astrólogo situa os momentos críticos em conjunturas energéticas vão acontecer. Portanto, não lê para a frente. Ele pode ler as conjunturas. Agora, que circunstância nasce da conjuntura depende inclusivamente do nível evolutivo da pessoa. Mas, por exemplo, o Paulo Cardoso fez um estudo no arquivo, no espólio do Fernando Pessoa, e chegou à conclusão que Fernando Pessoa tinha tentado adivinhar a data da sua morte. Flávia acha que isso é possível? Acho que é possível ter uma ideia de prever quando poderia eventualmente ser a data da morte, agora sem nenhum rigor absoluto, porque a minha opinião porque há é diferente da Flávia nesse aspecto. Quer dizer, eu entendo que se podem, vamos lá, encontrar os cruzamentos da nossa própria vida. Eventualmente, nós podemos dizer a uma pessoa, olha, há uma bifurcação naquele caminho, agora, obviamente, depois cabe à pessoa virar à esquerda ou à direita, mas um astrólogo avisado poderá ao aconselhar ou pelo menos indicar quais são os caminhos possíveis e mais. Mas é ou não é possível adivinhar a data da morte? Em sua opinião? Fernando Pessoa falhou como por 6 meses, não é? Mas se falhou por 6 meses, quer dizer que você acredita que é possível? Ele conseguiu. Talvez seja um... Você já tentou adivinhar a data da sua morte, Você sabe que há um Paulo? sítio no internet onde se pode fazer isso. Há lá um sítio no internet agora com muito Mas sucesso. isso interessa Você me às mete pessoas. meia dúzia de Pois dados. eu acho que é interessante. Um conjunto de dados e que faz uma previsão em função Antes da da esperança de vida e dos fatores, um bocado como as companhias de seguros fazem, e dá-lhe uma Posso data dizer uma aproximada coisa, de morte. Miguel? Diga. Agora, o problema aqui é que energia é que nós estamos a falar. Que é para ver se a gente Eu se acho que entende o que qual é a é energia que importante está aqui. é, perante uma crise e um determinado sofrimento, as pessoas poderem gerir a crise com a consciência que vão beneficiar dela, em vez de ficarem vítimas dela. E perceberem que isso é uma dinâmica de transformação. E a astrologia situa as pessoas nessa dinâmica, no significado de como todo esse jogo de energias nos trabalha e faz de nós seres diferentes. O sofrimento é alquímico, ele muda-nos. Nós não somos Flávia, mais as mesmas vou pessoas. ouvir uma pessoa que eu julgo que a consultou a si, ou pelo menos a sua amiga, Isabel Brazão Freitas. Isabel, boa noite. O que é que a astrologia resolveu de concreto na sua vida? Olha, para resumir, houve um período da minha vida muito crítico, muito difícil. Eu nunca fui crente na astrologia, ou antes não era. E procurei ajuda e procurei referências em todo lado. E não consegui encontrar. E um dia, já em desespero, fui falar com a Flávia. Podemos saber qual era o seu problema? É muito pessoal. É, um bocado pessoal. Ok. Não me apetece aqui estar... Eu compreendo. Continuo. E um dia, já em desespero, resolvi ir falar com a Maria Flávia. E lembro-me que ia no caminho chocadíssima por já ter chegado ao ponto de recorrer à astrologia. E foi, de facto, a única pessoa que foi capaz de me dar as referências e os valores que eu sabia que haviam e que não os encontrava necessários. Eu estive muito doente, com o risco de fazer um cancro. Tinha que ser operada um tumor que tinha células que não eram serosas. Eu não sabia, nessa altura, não sabia. E um ano depois de eu estar a fazer o trabalho que me foi aconselhado por ela em relação a mim própria, fui a essa consulta, que me disseram que eu tinha que ser operada porque podia ser muito grave. E 3 meses depois, quando voltei lá, para verificar o estado do quisto, a médica ficou muito surpreendida. Disse-me que o quisto tinha desaparecido totalmente e disse-me que clinicamente isso era impossível, se tinha havido alguma mudança na minha vida. E eu a ela contei-lhe que sim, e ela perguntou-me quem é que me tinha ajudado,
Eu disse-lhe que tinha sido a Maria Flávia e ela disse-me não me deixe de a procurar para ajudar, porque eu acho que essa senhora está-lhe a pôr no caminho Foi a certo. astrologia que resolveu o seu problema clínico, Foi. é isso? Foram os valores para que a astrologia me remeteu. Oh, Flávia, isso não é um caminho perigoso para a astrologia. O quê? Isto, quer dizer, se a astrologia pretende resolver problemas clínicos, qualquer dia as pessoas Não, mas não vão aos a médicos astrologia e morrem Os mesmo. problemas não é? clínicos resolveram-se como consequência dela se pôr em ordem, ou seja, dela Desculpe lá. gerir a Flávia, sua vida desculpe, e os seus se eu conflitos de tiver uma um maneira mais tumor maligno, inteligente. não há maneira de eu me pôr em ordem para resolver o tumor. Ou sou operado e tenho sorte, ou a medicina me resolve o problema, ou não sou eu que consigo resolvê-lo. O que é que chama pôr-me em ordem? Como é que eu posso fazer desaparecer um tumor? Um tumor nasce Vontade porque há algo psíquico desorientado, algo psíquico fora de ordem. Há um biólogo francês que diz que nós somos uma pirâmide energética, não é? É que um ponto alto da pirâmide é a consciência, o ponto médio é o nível da psique e da alma e a base da pirâmide é o corpo físico. E as coisas somatizam. Nós temos conflitos de consciência, nós temos medos psíquicos e isso vem por aí abaixo e chega ao corpo. E quando chega ao corpo aparecem os tumores. Portanto, quando vem um tumor, mas isso já se sabe hoje em todo o lado, em todas as medicinas paralelas, não vou aqui explicar isto. E, portanto, quando há um tumor é a consequência de conflitos psíquicos, emocionais, espirituais que não foram resolvidos. O que eu chamo de pôr em ordem é a pessoa pacificar-se com esses conflitos, a pessoa sair da violência, sair da agressividade, sair da revolta e entrar em paz com a vida e com os próprios conflitos da vida. E muitas vezes Como é que se explica coisas os tumores destas nas acontecem. crianças, por exemplo? Eu não, porque se calhar as crianças trazem tensões muito grandes também já para resolver. As crianças não nascem do nada. Se eu vir um tema de uma criança ou de duas crianças, posso lhe dizer como é que elas são diferentes uma da outra. Mas isso eu acho que por aí também não vale a pena. Há, de facto, fatores psicossomáticos nas doenças e é um facto que é conhecido e é reconhecido que o comportamento psicológico tem um papel nas doenças. Mas a questão aqui, de novo, isso é, não contesto, e é evidente que um certo... Porque há aqui um elemento terapêutico, quer dizer, isso é elemento terapêutico porque as pessoas são ouvidas, muitas pessoas encontram nos astrólogos quem as ouça. Portanto, essa componente é uma terapêutica relativamente rudimentar, mas existe e funciona e, portanto, pode ter efeitos psicossomáticos. Agora, o que eu nunca vi ninguém é fazer crescer de um braço cortado ou amputado, crescer o resto do braço, quer dizer, isso é que é... Não, repare, eu dou este exemplo que é um exemplo grosseiro, mas esse é que é evidentemente a questão. Não, é porque essa é que é evidente a questão. Se existe um conhecimento que não é acessível ao comum dos mortais. Porque aqui estão em embrião várias concepções diferentes, todas elas são conhecidas, isto são coisas muito antigas, que é ou a ideia de que existe um conhecimento oculto ou que existe uma ciência, entre aspas, que pode ser estudada. Não coincidem as posições. Se há um conhecimento oculto a que só se ascende ou por uma ascese individual, estamos num domínio que é domínio religioso. Agora, o problema é o seguinte, é que na maneira como isto se vende, e vende aqui... é do domínio religioso. Pronto, muito bem, quem tem fé, muito bem. Agora, E substitui a religião. É um sucedâneo da religião. Não substituir nada. A astrologia é um ensinamento que nos situa no nosso percurso. O que eu contesto é a pretensão de que há um saber de caráter científico. Há uma coisa que me parece que não foi ainda aqui dito. falou nisso. Há aqui uma coisa que me parece muito disse, importante, que é a noção de movimento e a noção de evolução. Eu considero que o século XX, entre os vários equívocos desta cultura que eu considero verdadeiramente decadente, esta cultura materialista, acho que um dos grandes equívocos é o estaticismo. As pessoas não têm a menor noção que tudo é movimento, que tudo é evolução, que tudo é transformação, que não há 2 minutos que se repitam e que dentro de nós vamos sair daqui diferentes do que entramos. Esta é a verdade do cosmos, porque não há 2 minutos em que os planetas estejam no mesmo sítio. E essa noção de movimento é que nos dá o sentido da vida e nos dá o sentido da transformação que é conseguida pelas experiências que nós vamos atrair. E a astrologia tem, ao menos esse grande mérito, já que não querem reconhecer outros, é que põe as pessoas na consciência do seu dinamismo, na consciência do seu processo de transformação, na compreensão de porque é que as crises acontecem e onde é que elas nos levam. Portanto, as pessoas começam a ver o fio a uma meada, começam a ver o fio a um movimento. Queria ouvir ali o testemunho da Teresa Jordão. Teresa Jordão é profissional de relações públicas e também é uma crente da astrologia, não é? É verdade. E porquê? Um dia fui ao Paulo, estava com um problema, tinha-me divorciado, tinha 4 crianças, fui ao Paulo e o Paulo ajudou-me bastante. Nada que um advogado não fizesse, um psicanalista não. Não, o Paulo fez mais que eles, porque eu já tinha ido ao advogado e já tinha ido ao médico. E o Paulo ajudou, o Paulo disse-me o que tinha passado para trás e ajudou-me para a frente. Inclusive ele disse-me que eu tinha tido cesarianas, o Paulo não podia saber, por isso ele pelo mapa conseguiu ver muita coisa, conseguiu falar sobre mim, entretanto fiquei aluna do Paulo. Por isso a melhor consulta
E o que é que isso mudou na sua vida, daí para a Mudou frente? muita coisa, o eu entender-me a mim, o conseguir entender as outras pessoas, o entender os meus filhos de forma diferente. E você não era capaz de lá chegar sem ser com as consultas ao Paulo Cardoso? Não, porque o Paulo ensinou-nos a ver os nossos momentos de crise, como podíamos reagir, coisa que é difícil para a maioria das pessoas. E como é que fez isso, Paulo? Não, explique lá. É assim, eu durante 20 anos fui aprendendo. Aquilo que está nos livros, eu li para aí 200 livros, depois esqueci os 200 livros e comecei a fazer prática da astrologia. Há bocado, quando não acabei por dizer aquilo que queria dizer, ao fim de 300 horóscopos rendi-me à evidência. Chega a leis comuns. Disse assim, eu estou aqui a lutar com quê? Para provar a mim próprio que a astrologia é científica ou não é científica, ao fim de 300 horóscopos, ao fim de 3 anos de prática. E disse, mas porquê? Eu estou aqui a ser burro. Eu tenho aqui uma ferramenta belíssima que estou provavelmente a desperdiçar só porque quero ter a verdade absoluta e das estatísticas, porque aí andava preocupadíssimo em ver e estudar umas estatísticas com uma série de franceses que adoram essas coisas e alemães que andaram a fazer estatísticas dos cosmos e, bom, e deixei as estatísticas de parte, mas o que é que eu ando aqui a fazer há 3 anos? Provavelmente vou perceber melhor que leis é que regem toda esta mecânica. A partir daí comecei a falar com as pessoas e a aprender o resto. Fui aprendendo, fui conhecendo as pessoas, fui percebendo como é que as pessoas funcionam, como é que funcionam as leis da astrologia dentro das pessoas. E a partir daí, há uns 4 ou 5 anos para cá, disse, parece-me que chegou o momento em que eu devo ensinar isto às pessoas. Porque a certa altura tinha, sei lá, ela sabe, 800 pessoas em lista de espera. Ninguém pode atender 800 pessoas. Quer dizer, é impossível, não há vida que chegue. Eu disse, a minha obrigação neste momento, provavelmente é, em vez de estar a falar com uma pessoa por dia, ou 2 pessoas por dia, é ensinar a 30, 40, 50, porque as pessoas depois vão para casa, têm filhos, têm marido, têm pai, têm mãe, têm amigos. Provavelmente é uma forma, eu vou passar esta informação, porque o movimento continua justamente como a Flávia diz. Nós estamos em constante movimento. Ora, a minha ideia é, eu recebi de algum lado, vou dar a outro. Quer dizer, isto é um processo em cadeia. Talvez seja isto que a nossa sociedade atual precisa, porque o consumismo, o materialismo também isolou as pessoas, como se disse. Quer dizer, ir ao astrólogo não é uma forma ir ao astrólogo também não é uma forma de consumismo. Obviamente, conforme os astrólogos, conforme quem vai ao astrólogo e aquilo que faz em termos de pagamento. A pessoa pode levar dinheiro, pode não levar dinheiro, pode cobrar o serviço, pode não cobrar. Provavelmente no dia em que os astrólogos não precisarem pagar a renda, também não vão cobrar ao seu cliente. António Barreto, uma síntese. Miguel, o problema da astrologia, do meu ponto de vista, é que há uma enorme parte daquilo que normalmente se trata da astrologia, há uma enorme parte disso, que é a prática cotidiana do comércio e da bruxaria e de tudo isso, que é o ónus, que é a hipoteca, a má hipoteca da astrologia. E há qualquer coisa que sobra. Você há bocado mencionou a psicanálise, e mencionou a psicanálise dando-lhe estatuto científico. Por exemplo, ainda não está provado que existe o subconsciente, ninguém provou jamais que existe o inconsciente. E, no entanto, a psicanálise há 100 anos adquiriu um estatuto de ciência, ou uma prática científica, uma terapia científica, e apesar de que a psicanálise não tem base empírica, demonstrável, palpável, como estatísticas, ainda não tem. Na astrologia, volto a dizer, e estou-me a repetir, há uma enorme parte do iceberg que, infelizmente, pelo que eu sei e pelo que eu penso, é um enorme embuste. Enorme, enorme, enorme. E, aliás, mistura-se a astrologia com tudo. Tudo o que soa um bocadinho estranho, põe-se no pacote da astrologia. New Age, como se diz. E depois há uma parte que está metida na astrologia, que são as forças reais existentes no universo e que, de facto, eu tenho um enorme desconhecimento. Eu não sei qual é a influência. Ficou curioso, pelo menos? Eu fiquei curioso. São 2 palavras. As forças conhecidas do universo são conhecidas, estão codificadas. Digam-me quais são as que sobram. Quais são as que sobram? Tudo o que não tem explicação. Mas isso é simples. O problema é este. Alguns Mas acha princípios... que o microcosmos não está síncrono com o macrocosmos? O que normalmente se faz em todas estas regras é ou fazer uma interpretação biologista do universo ou seguir 3 ou 4 regras muito simples. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Mas ninguém o que sabe. esteve em contacto... A força da atração, mesónica das... Desculpa, António, veja lá. Dos elementos radioativos. Você não sabe nada disso. Não é nada disso, António. Não vá por aí. Não vá por aí. Vou por aí.
Não, agora já não vai por aí, porque agora tem que ir para o intervalo. António, já não vai por aí. Você está a sugerir que o conhecimento está terminado. Não estou Isso é nada a que me está sugerir espantar. isso. O que eu lhe estou a dizer é que isso não é uma posição. Isso é wishful thinking. O problema é Não é- isto. é desconhecimento. Deixe-me dar-lhe um exemplo de Você como é que precisa- se pensa neste domínio. Uma das ideias básicas, Nem aliás, minuto, de toda a magia, e não só, é que uma coisa Eu que não esteve em falo contacto sobre permanece sempre em contacto. Outra coisa é que há um contínuo de vida, de pesquisa. Estas ideias são conhecidas há muito tempo. Os romanos não faziam uma batalha antes de ver os augúrios e matar grandes as desastres galinhas e ver- militares vêm daí. Quer dizer, Pois é, não, ou de olhar para os astros. Por exemplo, Quer dizer, você está a agora, utilizar o um truque problema não é retórico. esse, não é um truque Você está a retórico, utilizar truque António. retórico. É que você é um irracionalista que me surpreende. Não sou nada. O problema é, eu também acho que há muita coisa Você que não está a se ser de sabe, demagogia, mas não é Zé deste Pacheco. domínio. Agora, Este demagogia domínio aqui, não. é um domínio conhecido. António, desde quando é que é proibido demagogia neste programa? Pelo amor de Deus. Mas porque Ó, isto é Cardoso. conhecido, claro. Você também acredita. Você também Não, eu não disse nada. Eu Agora, estava quem é só a que responder foi a ao uma Lobo? boca. Você foi, o António foi, eu não. Não, ó Zé, eu não acredito nem deixo de acreditar. Não Pronto. acredito, nem deixo de Paulo acreditar. Cardoso, queria Tá bem. acabar, diga Pelo lá. simples não. Quer dizer. É que há Pelo simples não, simples exatamente. não, há Pelo bruxos, simples não, Não, exatamente. é que estamos a pôr as coisas também, cada uma em sua mesa. É assim, há belíssimos astrólogos americanos, e ela sabe, nós conhecemos-nos, são belíssimos astrólogos e psicólogos, ou astrólogos e psicanalistas. Portanto, nós nem vale a pena sequer pôr as coisas cada um no seu lado, porque são duas formas de conhecimento que muita gente no mundo inteiro utiliza conjuntamente. Eu tenho nos meus cursos de astrologia médicos, psicólogos, advogados, sociólogos, e não são poucos, ou seja, são pessoas que estão com boa vontade a tentar sincronizar linguagens e saberes. São pessoas com boa vontade, são pessoas inteligentes, são pessoas cultas e pessoas, sobretudo, interessadas em conhecer o ser humano. Mas esse não é o grosso dos clientes, pois não, Paulo? Este é o Dos grosso. alunos. Ouça, os meus, obviamente, não é o grosso dos clientes, porque não, é obviamente. Mas é como lhe digo, há pessoas com boa vontade em todos os domínios e que querem, em vez de fazer mesas quadradas, querem fazer mesas redondas. Portanto, bem. e querem trabalhar para Bom, um centro comum. Ou Paulo, então, cada obrigado. um está na sua. Flávia, e não obrigado. chega a lado nenhum. Nós só destapamos a ponta do iceberg por falta de tempo. Voltamos já a seguir com o Viva a Liberdade. Até já.